Olá, pessoas lindas, como é que vocês estão? Eu estou ótimo, na verdade eu tô um pouco irritado já nesse vídeo, porque ultimamente a gente tá vendo uns caras que estão saindo do esgoto pra poder fazer e falar um monte de, né? Não vamos falar uma palavrão aqui agora, mas um monte de besteirinha aí na internet. Os machos bem lixo que estão aparecendo aí na internet, né? A gente viu o caso aí do cara do Campari recentemente. Esses caras aí, Red Pill também, que estão aparecendo aí de monte, falando de mulher. E eu amo que é difícil, né? Esses caras. É difícil gostar de mulher, parece, pra esses homens, né, gente? Mas enfim, não estamos aqui para julgar. Mentira, estamos aqui sim para julgar, porque estamos em mais um IVE. Eu vou expor ela. Olha, soquetinha, até ficou estranho. Mais um vídeo aqui deste quadro maravilhoso que vocês tanto amam. Nossa, falei tudo enrolado agora. E hoje nós estamos aqui pra analisar casos reais de youtubers gringos. E essa pessoa aqui, ele é bombadíssima, esse cara, né? Esse lixo humano aqui que parece que odeia mulher. É bem bombado no Instagram. E a gente vai analisar aqui a história dele. Mas antes eu vou pedir pra você deixar o seu like e comentar qualquer coisa. Jean, saudade desse quadro. Estava com muita saudade de você. Saudade das frequências, porque agora estamos voltando com frequência máxima aqui nos vídeos. Que eu fiquei doente, né? Quem acompanhou lá no Instagram sabe. Fiquei com uma intoxicação bravíssima. Mas agora estou recuperado. Inclusive, quem quiser mandar Jean, melhoras. Que bom que está bem. Pode mandar aqui que eu vou ler os comentários e responder que eu tô assim. Se inscreve aqui no canal também. Me segue nas redes sociais. @JeanLuca no Instagram. E o Jeanluca no TikTok, no Twitter, em todo o resto. O homem que a gente vai comentar hoje aqui é o cara que se diz o rei do Instagram. É um homem, um macho que fala que é rei do Instagram. Bombado. Ele tem uma vida aí regada a muitos luxos e é uma pessoa que vive de aparência. Mas aí, só aí eu já resumi metade do Instagram, né, gente? Mas enfim. Daniel Brandon Bilzerian é esse cara que tá aparecendo aí na foto. Ele nasceu no dia 7 de dezembro de 1980, em Tampa, na Flórida. A mãe dele fazia trabalho social e o pai dele já era um investidor aí bem conhecido. Então, estamos falando de um Nepo Baby? Sim, muito provavelmente. Até porque o pai dele era investidor no mercado de ações. Então, assim, bufunfa esse homem tinha de monte. Mas é engraçado que essas pessoas que nasceram em berço de ouro, elas têm uma dificuldade de assumir que elas nasceram ricas que eu não entendo. A pessoa sempre inventa uma desculpa, né? Cresceu porque foi visionário, investiu um monte de coisa, criou um curso de coach, mas na verdade a pessoa já era rica de berço. Eu não entendo, porque se eu fosse rico de berço, eu ia ter orgulho de falar que eu era rico. Porque imagina só, você nascer na família da Paris Hilton. Eu ia falar, olha, eu nasci rico, sou rico e pleno, com licença, dá licença, entendeu aí? Mas só que se eles falarem que ele é rico, ele não pode vender o curso. Porque o curso dele é, olha como eu consegui enriquecer. Então ele tem que falar que veio de baixo, que sofreu. Isso é uma realidade. Mas assim, esse cara aqui, quando perguntam pra ele como é que ele ganhou dinheiro, ele diz que ele ganhou dinheiro com pôquer. É assim que ele fala, que ficou rico jogando pôquer. Claro, tem jogadores de pôquer profissionais? Tem. Mas vamos continuar aqui a história pra vocês entenderem o todo. So how did you make your money then? Playing poker. You made it all playing poker? Yeah. Wow, that is insane. E ele insiste em falar que ganhou a fortuna dele inteira jogando pôquer, sendo que quando ele tinha 6 anos de idade, o pai dele já era milionário. Então assim, quando ele tinha 6 anos, o pai dele já era rico. Então imagina quando ele foi envelhecendo, quão rico mais o pai dele foi ficando. E o pai dele deixou vários fundos e dinheiros aí no nome dele. Isso antes do pai dele ser preso por fraude, tá? Então a gente vê aí que a árvore genealógica de Dan Bilzerian já é ótima. He was then ordered to pay $60 million back to the government, and after he paid back $3 million, he was like, uh-oh, I'm out of money. Anyway, on a completely unrelated note, his son Dan Bilzerian mysteriously won $50 million in 1 year playing poker, which is more than any professional poker player has made in their entire lifetime. Já tem um negócio aí bem estranho, né? Que a pessoa fazer 50 milhões jogando pôquer. Não. Rápido assim. E no momento que o pai dele tem que pagar um dinheiro, surge um dinheiro na conta dele. Muito estranho, realmente. É uma incrível coincidência. Não, é incrível, né, gente? Como as coisas acontecem de uma maneira muito casada. Mas vamos lá. O fato é que desde que era muito novo, o Dan, ele sempre se envolveu... Dan, olha o íntimo dele, né? O Daniel, o Dan, ele sempre se envolveu em muitas confusões. Ele nunca conseguiu ficar muito tempo em um colégio. Só pra vocês terem uma ideia, em um período de 3 anos, teve uma época que ele trocou de colégio aí umas 4 vezes. Isso é bastante coisa. Então, tipo, ele tava sempre trocando de colégio porque ele entrava em conflitos aí com as pessoas, nos colégios em si, enfim. Além disso, ele também já foi preso porque uma vez ele levou uma arma de verdade pra escola, quando ele era mais novo. Então você vê que energia lá em cima. E eu acho que a parte que dá mais raiva de tudo isso é que ele conta essas histórias do passado dele, inclusive essa história aí da arma, como se fosse uma coisa muito engraçada, como se ele fosse uma pessoa muito divertida por ter vivido isso. Ai, olha como eu era doidinho. Ai, eu era tão doidinho, meu jeitão. So explain what led to you getting thrown in jail your senior year. A machine gun and a shotgun in my vehicle on school grounds would be probably what led to that.
And this was right after Columbine happened, which is kind of bad timing, if you will. Depois, então, que ele saiu do colégio aí, ele se formou. Vale lembrar que assim, ele se formou, mas muita gente desconfia que talvez ele não tenha nem se formado, né? Porque ele foi preso aí no último ano, justamente quando ele tava se formando, então não sabem direito, mas enfim. Ele saiu do colégio e ele se alistou na Marinha. E ele ficou lá na Marinha por 4 anos. Inclusive, nesse tempo que ele ficou por lá, ele chegou a fazer um treinamento de 510 dias em alto mar. Isso aí eu preciso comentar que eu jamais conseguiria, porque você me bota num barquinho, eu já vomito, gente. Eu tenho um problema sério com coisa balançando assim, mar. Pra mim, ir pra barquinho é um negócio de um momento, porque senão dá ruim pra mim. A menos que seja um negócio grande, assim, que não fique balançando muito, porque senão eu tenho problema. Corta pra nunca fui pra nenhum barco, fora uma vez na minha vida inteira, enfim. Isso aí é o que ele conta. Muita gente duvida que isso tenha acontecido, tá? Esse lance aí da Marinha, porque falam que entrar na Marinha lá nos Estados Unidos é muito difícil, que não é tão simples assim. Só pra vocês terem uma ideia, o primeiro passo pra você ser aprovado na Marinha lá dos Estados Unidos é você fazer meio que um teste de demolição embaixo d'água. Gente, eu não consigo demolir um negócio nem fora d'água, o que dirá embaixo d'água, né? Me bota pra quebrar uma parede aqui de casa, que já pra mim já é uma dificuldade. E depois desse negócio de demolição embaixo d'água lá da Marinha, vem 24 semanas de teste de resistência mental. Que eu também já acho que é um negócio meio complexo, que eu não sei o que acontece lá. E quando você pesquisa, você vê que a maioria das pessoas que estão nessa fase aí da resistência mental, elas não passam. Então, muita gente não passa nessa fase aí da Marinha Americana. Mas o Dan, gente, ele é aquele macho viril, né? Ele diz que ele garante que ele resistiu, que ele conseguiu passar por todos esses testes, mesmo ele não conseguindo arrastar nem um jet ski pra água. Vocês verem aí. E algumas coisas, meus amores, sempre ficaram bem estranhas nessa história. Eu tô começando aqui só pra vocês verem como ele já era uma pessoa meio causeira já na história de vida dele, mas o negócio vai desenrolando pra pior, tá? Porque homem lixo, quando é pra ser lixo, é um negócio que é ladeira abaixo, infinita, fundo, inferno. Achou o petróleo, entra mais. Achou o centro da terra, tu entra mais. É assim. Ele diz, né, que ele ficou 1 ano e meio na Marinha com a perna quebrada, que ele teve uma questão aí na perna, que ele conseguiu fazer tudo que ele precisava fazer, mesmo com a perna quebrada lá na Marinha. É um cara muito forte, né, muito safo. Nossa, quem fica 1 ano e meio com a perna quebrada? É que é um osso frágil, né? Ah, mas é a cicatrização também mais lenta da internet. É, realmente. I had broken legs for like a year and a half or a year and 7 months. It was It's insane. It was basically like they're like, okay, well, this guy's legs are just never gonna fucking heal. So why wasn't it healing? I'm still confused. Well, because I went through SEAL training, that kind of Just fucked him up a further. little bit. Ele diz que a perna não regenerava porque ele continuava lá treinando na Marinha. Enfim, meus amores. Mas o mais estranho em tudo isso mesmo é que, assim, ele tava lá na Marinha, mas ele nunca chegou a ganhar, né, de fato, o título de marinheiro. Isso porque ele foi expulso 2 dias antes dele se tornar antes dele se formar lá. Engraçado isso, né? Ele sempre, logo na beirinha dos negócios, ou é preso, ou é expulso do negócio, uma loucura. Nossa, e ele é a pessoa mais burra do mundo. Tá Você não pode aguentar 2 dias sem Só fazer 2 um dias, negócio. não é possível, gente, não é possível. E o motivo dessa expulsão dele seria porque ele quebrou uma norma, né, de uso de arma. Então, foi preso no colégio porque levou uma arma, agora foi expulso da Marinha porque tava quebrando a norma de uso de arma. Uma pessoa obcecada com o negócio de arma, Tem né? um fetiche aí, né? É, tem. Às vezes, quando eu acho que tem muita coisa de arma, eu acho que tem uma energia ali de... De quê? Não posso falar a palavra, mas Não sei o que você tá falando. Que energy. Ah, meu Deus, vai desmonetizar mesmo. Aí o Luca... Enfim, uma energia de pessoa... Desprovida. Desprovida. O Lucas jogou aqui a palavra, enfim. Em 2013, ele queria continuar nesse mundinho aí das forças armadas, mas de uma maneira meio hollywoodiana. Então ele chegou a pagar $1 milhão. $1 milhão pra aparecer no filme O Grande Herói, que fala aí sobre a guerra no Afeganistão. E eu acho que a parte mais engraçada que faz a gente rir, gente, é que ele pagou $1 milhão pra aparecer no filme por 8 minutos. E aí você fica pensando que assim... Mas é um negócio de não ter onde gastar dinheiro, né? Vai fazer um negócio de atuar, vai fazer teste pra entrar no filme. Pagou $1 milhão pra entrar no filme pela madrugada, gente. Tanta coisa pra você gastar dinheiro. É a mesma boa energia noite. que eu já falei. É, a energia tá voltando aqui, enfim. Quem pegou, pegou. Só que a gente sabe que em filme,
quando é gravado muita coisa, né? Ainda mais eu, que fiz uma ponta minúscula no filme, que tive minhas falas tudo cortadas, ela só foi aparecer no final, 1000 anos atrás. Acontece, tá, gente? Aí você é cortado. Ele pagou 1 milhão pra aparecer no filme, e as cenas deles foram cortadas e ele só apareceu em 1 minuto. E aí ele ficou bolado, né? Porque ele pagou 1 milhão pra aparecer 8 minutos, apareceu só 1. E aí ele processou a produtora que fez o filme. Que é isso? Paguei meu dinheiro pra estar nesse filme e agora não estou no filme tempo suficiente. Me cortaram 7 minutos. Cadê meus 7 minutos? Ai, Dan, meu Deus. What's going on? Nothing, bro. I'm about to get out of here with my girl. E depois que ele tentou a carreira aí como marinheiro, como ator, nada deu muito certo ali pro Dan, né? Ele resolveu entrar no mundo do pôquer. Que é o que ele fala aí, que é como ele vive a vida maravilhosamente bem. Então ele entrou pra faculdade, né? E nesse ponto aí da faculdade ele conheceu esse universo do pôquer. O Dan, ele jogou a primeira partida dele de pôquer logo nas primeiras semanas ali da faculdade. E a galera falava que tinha dias que ele nem dormia direito pra poder jogar mais. Então virou um negócio assim, quase que uma obsessão na vida dele. É uma falta de CLT também, né? Ai, às vezes falta, né, um trabalho, gente. Nossa, Eu acho também. Que você joga uma CLT, a pessoa deve até igual vampiro no sol. É que assim, só pra deixar muito claro, gente, nós não estamos minimizando pessoas que trabalham com pôquer, porque isso é um trabalho. Tem gente que realmente trabalha com isso. O fato é que assim, a gente vê o histórico da pessoa, ele é uma pessoa que ele é muito vida louca, né? Ele leva as coisas assim, fala ganhando dinheiro de um jeito, a ninguém tem como provar como ele ganhou dinheiro, aí fica mexendo com karma, umas coisas estranhas. Então a gente tá julgando o Dan especificamente, não é o lance do pôquer, porque realmente pôquer é uma profissão pra muita gente. So I went flat broke my sophomore year, and I actually had to sell 3 of my guns. And then I took that money and went and played on this gambling boat. Take a boat to the boat because it had to be in international waters. E coitado dele, né, gente? Tava falindo. Teve que vender as 3 armas dele pra poder continuar fazendo coisa de aposta. Ah, meu Deus. Nem tem um pai trilhardário que foi preso porque mexia com coisa que a gente não sabe. E aí tinha um monte de dinheiro na conta. Tadinho, gente. Sofrido. Ele sofreu. Ele teve que vender 3 armas pra continuar fazendo o que ele amava. Nossa, que guerreiro. Mas a verdade é que o pôquer já era uma coisa meio importante ali na família do Dan. Até porque o irmão mais velho dele já jogava pôquer. E inclusive foi o mentor dele ali ensinando pra ele as técnicas ali do pôquer pra ele poder adentrar neste mundo. E foi só com 25 anos que ele começou a frequentar ali ativamente e trabalhar de fato com pôquer. Isso profissionalmente. Mas agora vamos para as fofocas do mundo do pôquer, porque a gente vai sabendo de tudo aqui fazendo as pesquisas. Todos os jogadores de pôquer profissionais sempre enxergaram o Dan como uma vergonha. Tipo, sabe aquela pessoa que fala muito, mas faz pouco? Falavam que ele falava demais, mas jogava pessimamente. Que era muita lábia aqui e o jogo em si não rolava. E vamos combinar que isso torna ainda mais estranho aquela história lá de que ele faturou 50 milhões jogando pôquer, sendo que os próprios jogadores de pôquer, a galera do meio, sabe que ele joga mal. E os próprios jogadores de pôquer profissional achavam aquele valor muito alto, né? Pois é. E assim, gente, eu estou falando de pessoas que jogavam há anos, que tem uma experiência absurda em pôquer, falando que era muito dinheiro pra uma pessoa que jogava do jeito que ele jogava. E que são realmente profissionais, que estudam pra isso, que tem uma teoria, uma técnica por trás. Não, e esse cara que faz as coisas pela cabeça dele. Enfim, meus amores, é muito bizarra essa história. Mas a gente sabe que toda essa vida de ostentação, luxo e rede social, essas coisas, elas casam. Porque o que a gente mais vê é ostentação em rede social. E o Dan, ele começou a perceber que ali ele podia ter um futuro promissor. Então ele começou a postar muita coisa, ostentação nas redes sociais dele. E ele começou a perceber que quanto mais extrema fossem as fotos deles, mais bizarras e mais ostentação fosse, mais curtidas e engajamento ele tinha. Então ele começou a crescer muito realmente no Instagram. É isso que eu falo, gente. Olha o povo que a gente vai deixando famoso, pelo amor de Deus. É triste, mas é verdade. Então ele sempre postava muitas fotos, né, com muita ostentação, riqueza, carros chiques, mulheres de biquíni, sempre, né, criando ali aquela coisa de expor mulheres de biquíni lá na rede social dele. Postava também muita coisa com arte, o que a própria rede social diz que não pode, né, mas ele postava. O problema é que ele começou a sentir o quanto essa vida de loucura e festas, não sei o que, tava começando a ficar um preço alto pra ele. Por quê? Aos 32 anos ele já tinha tido 2 paradas cardíacas. E assim, se parar pra pensar, 2 paradas cardíacas com 32 anos, é que assim, realmente alguma coisa não está muito certa. Exceto que você já tem um problema aí do coração antigo. E no caso dele foi realmente por abuso de substâncias. E mais uma vez, ele conta as coisas rindo. As paradas cardíacas, a ostentação das... ele acha tudo engraçado. A vida dele é muito louca, porque ele é um macho louco. Ele é doido, gente. I got no fucking idea. Doctor's like, it's very important that you're thorough and that you tell us everything. We can't give you certain things if, they mix with other drugs.
and I'm just like, I was smoking some pot, and my mom kind of like perks up. I did a little bit of cocaine. And my dad like looks over at me, and I think I might have taken a little bit of Viagra. And then my girlfriend's like, you mother. And I'm just like, maybe. And the doctor's like, it's very important that you tell us how much. I was like, yeah, I think like 200 milligrams. The doctor goes, 200 milligrams. E com esse depoimento aí dele também, a gente percebe o quanto gente rica sai impune das coisas, né? É impressionante. Tem um outro episódio da vida de Dan também, que ele explodiu um trator com uma bomba em um terreno público. E aconteceu alguma coisa com ele? Não aconteceu nada. E vai uma pessoa aí, uma pessoa que mora num lugar mais humilde, uma pessoa negra, estourar uma bomba na rua pra ver o que acontece. Estoura uma bomba no lugar público, estoura um trator no lugar público pra você ver o que acontece. A gente sabe o que acontece, né? Mas o Dan, não aconteceu nada. Tem dinheiro, né? O homem tem dinheiro, só consegue fugir de tudo. Ele não foi condenado, ele não pegou cadeia, ele só teve que pagar 17 mil dólares. 17 mil dólares pra esse homem é o quê, gente? É um peido, né? Não é nada. E vamos combinar que a gente já viu um histórico aí dele que ele pagou 1 milhão pra aparecer durante 1 minuto num filme, né? Então o que é 17 mil dólares realmente? Ele também ficou conhecido por causa de um vídeo bem polêmico, onde ele jogou do terraço dele, jogou uma atriz de cima do terraço, empurrou a menina lá de cima pra ela cair na piscina da casa dele, ou da casa que ele tava lá. Inclusive, tem o depoimento da atriz falando sobre isso, que meio que ele literalmente empurrou ela lá de cima. There are some details that I don't feel comfortable talking about right now. Has Dan called you up to apologize? He actually did not ever make an apology, unfortunately, which is the only thing that I'm sort of why I did not ever hear sorry from him. Wow. Essa atriz em si acabou não processando ele, mas teve um outro episódio que uma mulher processou sim ele porque ele chutou ela no rosto em uma balada. Então você vê que é uma pessoa do bem, né, gente? Uma pessoa de bem, realmente. Uma pessoa ótima, incrível de você estar perto. Um homem que adora as mulheres. É uma coisa maravilhosa. Famoso cidadão de bem também, né? Famoso cidadão de bem. Bota uma bíblia do lado pra poder equilibrar. Ih, aí é o Lucas que tava querendo. Mentira, não. Mas gente, tem muita gente que é assim mesmo. A famosa hipócrita, né? Pessoa hipócrita mesmo. Quando perguntaram pra ele por que ele tinha dado um chute na cara dessa moça aí na balada, ele disse que ele fez isso pra defender a namorada dele. O que pra mim não justifica em nada a atitude dele, né? E mais uma vez aí, ele saiu impune, porque é o que acontece com pessoas muito ricas. Sai impune das coisas. E, gente, assim, se seu namorado chuta uma mulher, toma muito cuidado, porque daqui a pouco pode ser você. Assim, se afasta de homem, assim, pelo amor de Deus. É, porque a gente sempre acha que, ai, não, mas foi pra me defender e tal. É bem tenso. E teve outra situação aí também, onde o Dan acabou se envolvendo em mais confusão. Acontece que ele era uma das pessoas que estavam em um evento de country que aconteceu em Las Vegas pra 22 mil pessoas. E ele era uma dessas 22 mil pessoas. Nesse dia, um homem de 64 anos apareceu nesse evento, armado e contra várias pessoas. No total, foram 59 mortos e mais de 500 pessoas feridas nesse caso aí. No que é, até hoje, o maior ataque a tiro que aconteceu nos Estados Unidos. E nesse dia, o Dan, ele começou a noticiar e a mostrar tudo o que estava acontecendo pelos stories dele. E sem noção nenhuma, ele falou que ele queria ajudar e ele filmou ele mesmo falando com alguns policiais e pedindo arma pros policiais pra ajudar eles. Basicamente, o cara tava achando que tava no GTA. Uma situação de um cara armado, atingindo várias pessoas e ele, eu vou ajudar a defender. A famosa quer aparecer, né? Famoso quer aparecer no Instagram, quer causar, e aí ficou pedindo arma policial. E obviamente os policiais não deram arma. Falaram, tá doido, menino? Que eu vou te dar arma aqui, tá maluco? Gente, e é um absurdo a tragédia acontecendo e ele colocando nos stories, cara. Como assim? Ah, mas aí a gente sabe que o povo adora monetizar uma tragédia nos stories, né, gente? Isso aí é um fato. Holy fuck, this girl just got shot in the fucking head. It's so fucking crazy. E assim, gente, dá pra perceber pelos depoimentos que esse homem é um completo lixo. Acho que quem discorda disso, a gente já provou aqui por A mais B que é, né? E lembra que eu falei pra vocês que ele sempre insistia que todo o dinheiro dele vinha do poker e tudo mais? Pois bem, esse papo realmente não convenceu muita gente. E cada vez mais as pessoas tinham certeza que era uma grande mentira. Primeiro, porque durante toda a carreira dele como jogador de poker profissional, ele só participou de um torneio público. E nesse torneio público, ele ficou na classificação 180. Então assim, uma pessoa que participa de um torneio fica em 180 e fala que ganhou 50 milhões jogando poker, não parece que faz muito sentido. Além disso, não tem nenhum outro registro dele ganhando dinheiro aí com poker publicamente, em torneios, em coisas oficiais. Segundo ele, é porque ele sempre ganhou em jogos privados onde ele jogava contra bilionários. Então era uma coisa assim, e é uma coisa bem
ótima pra você dizer quando você quer justificar que ganhou dinheiro sem explicar de onde veio, né? Ah, eu jogava com um grupinho de amigos bilionários do meu pai. E aí eu sempre ganhava. Olha, eu joguei contra meu pai, ganhei 50 milhões em um único jogo que ele deixou eu ganhar. Ai, é bem isso, gente. A meritocracia. Meu pai. Mas a real, como eu falei pra vocês, o pai dele realmente era um cara com muito dinheiro, um investidor lá dos Estados Unidos, e ele fazia um esquema que foi descoberto depois, que era assim, ele via empresas que estavam valendo muito pouco, ele comprava essas empresas, e aí ele fazia as empresas parecerem que valiam mais. Então ele vendia as empresas por um valor muito alto do que ele comprou elas, mas na verdade aquelas empresas não valiam o que ele estava dizendo, porque era uma manipulação ali de documentos, de um monte de coisa. Manipulação contábil, igual a gente viu ultimamente aqui no Brasil, né? Por conta disso, o pai dele foi condenado a 13 anos de prisão e teve que pagar uma multa de 63 milhões de dólares. Milhões de dólares, 63. Em uma entrevista, o Dan disse que essa época foi muito difícil na vida dele, porque todo mundo do colégio sabia que o pai dele estava preso e os motivos pelo qual isso tinha acontecido, enfim, tem trecho aí. So we're going to school and he's like, yeah, by the way, I'm going to jail. And I mean, I think he put it a little bit more eloquently than that, but anyways, it was, How'd you take it? it sucked, man. You know, you got to go to school and all these kids are making fun of you and your dad's going to jail. It's like, I was kind of traumatizing moment. E mesmo com o pai condenado, né, provado ali que o pai dele realmente tinha feito um esquema que não era direito, a família do Dan, todos eles, a família toda continuou vivendo ali, eles continuaram morando na mansão, na casa enorme deles de 28 mil metros quadrados, que ele e a família dele viviam. Então você vê, né, que a pessoa pega num esquema desse e continua vivendo a vida que vive, né, você vê que a pessoa zero arrependimento, não aprende, não quer evoluir, enfim, é isso. E só pra vocês saberem, dos 63 milhões que o pai dele tinha que pagar, nem 4 milhões foram pagos. Por conta disso, a mansão que eles moravam, a casa onde eles moravam, né, foi passado o nome da casa pro governo, mas lá nos Estados Unidos tem um esquema que as pessoas meio que não são muito expulsas. Então o governo, ele é dono da sua casa, mas ele não deixa você, tipo, não joga você na rua, você continua morando lá, e foi o que aconteceu com a família dele. E só pro pessoal entender a problemática disso também, como ele manipulava a ação, às vezes pessoas que não tinham condição investiam nas empresas que ele falava, e tinha gente que perdia muito dinheiro, talvez todas as suas economias, dependendo da empresa. Porque a pessoa acredita no negócio e resolve investir numa empresa que, na verdade, não vale aquele investimento. Então ele tava enganando outras pessoas, ele tava basicamente roubando as pessoas. E a principal teoria que tem aí na mídia, enfim, é que o Paul, o pai do Dan, né, ele passou todos os dinheiros que ele tinha pra conta do Dan antes da merda explodir, né, porque ele sabia que não ia ter da onde tirar dinheiro, porque não podem tirar dinheiro de uma outra pessoa. Então, na verdade, lá eles simplesmente viam que o pai não tinha condições, pegaram lá a casa que estava no nome do pai, mas todo o dinheiro estava onde? Com o Dan, que disse que, na verdade, tinha adquirido aqueles 50 milhões com o jogo, né? Com o poker lá, que ele era profissional. Falou que era profissional, mas não era. Que vamos combinar, é impossível que a família tenha falido, né? Até perdido a casa em um mesmo ano onde o Dan faturou 50 milhões. Além disso, todo mundo sabia que ele tinha colocado investimentos no nome dos filhos, do Dan, do outro filho também, que ajudava o Dan lá no lance do poker, né, e tal. Então, a galera sabia que o dinheiro ali tava rodando por outros meios. Até porque em várias entrevistas que o Dan mesmo deu, ele disse que o pai tinha investimentos no nome dele. Em uma entrevista, ele também chegou a dizer que ele nunca tinha mexido e nunca tinha pego esse dinheiro aí que o pai investiu no nome dele. Ele disse que ele não tinha mexido nisso. Sei. Em outra entrevista, ele disse que pegou, mas tinha pego só uma parte e que devolveu depois. Mas eu acho que a gente aqui, que, né, tem 2 neurônios, mais de 2 neurônios, já entendeu o que aconteceu. Até porque a gente tem que levar em consideração que a gente tá falando de um cara que foi pra escola, que foi expulso da marinha, que jogou uma mulher de cima da casa dele pra cair na piscina e a mulher ficou traumatizada. Enfim, a gente tá falando de uma pessoa que tem um histórico incrível e maravilhoso. Mas aí que o Dan resolveu ser investidor, porque essa galera, podre de rica, elas gostam de investir. Criar suas próprias marcas, suas próprias coisas, enfim. Ele abriu uma marca de produtos canábicos, né, feitos com cannabis aí, chamada Ignite, acho que é assim que fala, não sei. Nessa empresa, ele vendia produtos aí voltados pra... aquele negócio que acho que vocês já pegaram aí. Que lá é legal. Que lá é legal, exatamente, não é uma parada ilegal, lá onde ele mora é legal. E os produtos eram voltados pra isso, além de roupas também, acessórios, tudo com estampas dessas coisas, enfim. Em 2019, a marca teve capital aberto ali pra receber investidores, né, e realmente teve bastante gente querendo investir na marca. Até porque se você é uma pessoa que tá no meio dos bilionários, seu pai é amigo de um monte de bilionário, uma coisa que não vai te faltar é gente pra investir na sua marca, né? Porque a gente sabe que esses investidores é tudo panelinha, um conhece o outro, seu filho investe dinheiro aqui, enfim. A gente até trouxe o caso aqui da Ana Delvey, que não tinha nem dinheiro, mas tava no meio social certo e conseguiu fazer um monte de gente investir num negócio que era uma furada. Então, assim,
Por aí tu vê. Panelinha aqui do Brasil também. Tem umas panelinhas aqui no Brasil sinistro também. Nossa, se a gente falasse. Nossa. E como uma parte da estratégia aí pra impulsionar a marca dele, o que que o Dan fez? Ele começou a mostrar cada vez mais aquela vida de ostentação que eu falei que ele mostrava no Instagram. Então ele começou a mostrar a compra de uma casa de 63 milhões de dólares que ele tinha feito, os carros de luxo dele, as viagens com várias mulheres, como eu falei pra vocês. Só que assim, gente, a empresa, ela crescia mesmo por conta dos investimentos e dos investidores estavam colocando dinheiro ali, porque em venda de produto mesmo, a marca era um enorme fracasso. Só pra vocês terem uma ideia, em investimento e empréstimo, a marca chegou a atingir mais de 67 milhões de dólares. E mesmo sem a empresa lucrar nada com venda, o Dan, ele continuava na ostentação. 15 mil dólares em uma mesa de ping-pong, 40 mil dólares em uma parede de escalada. Ai, parede de escalada eu gosto. Pô, Não 40 julgo. mil dólares, não, vou julgar sim. E 128 mil dólares pra passar 2 noites em Londres. Nossa, com 128 mil dólares eu moro o ano em Londres, tá? Pega um negocinho bem pequenininho ali, por 128 mil dólares, gente, muito dinheiro. É, e assim, o dinheiro da isso? empresa, né? Tipo assim, quando você é gestor, você não pode gastar o dinheiro da empresa como se fosse seu. Pois é. Quando ele abriu a empresa, ele nomeou um cara lá pra ser meio que o presidente da empresa. Um cara chamado Curtis Heffernan. E a ideia é que esse cara aí, ele ajudasse a tomar conta do negócio. E esse cara, gente, ele via tudo que tava acontecendo. Inclusive o Dan usando o dinheiro da empresa para coisas pessoais. O que não é uma coisa muito certa quando você está falando de uma empresa, tem um monte de gente investindo, que é uma empresa que, né, envolve várias pessoas que estão colocando dinheiro ali. Você não pode sair pegando o dinheiro da empresa e usando. Só que esse cara que ele tinha contratado começou a falar: Dan, olha só, você tá pegando o dinheiro da empresa e usando, isso aqui tá errado. Aí o que que ele fez? Tá ok, se metendo nas minhas coisas, demitido. Demitiu o cara que ele mesmo contratou pra controlar as coisas da empresa. Só que esse cara, ele não saiu com o rabinho entre as pernas, não. Ele saiu de lá e processou o Dan. Ele meteu um processo no Dan e a marca acabou não aguentando ali esse rolê todo, esses conflitos todos estavam acontecendo e a marca acabou fechando em 2019 com mais de 50 milhões de dólares em prejuízo. E com certeza não ficaram pro Dan, né? Com certeza não. E foi descoberto também que aquela mansão lá, ostentação, que ele tinha aparentemente comprado por 65 milhões de dólares, na verdade ele nunca tinha comprado aquela mansão e que na verdade ele alugava ela por 200 mil dólares por mês. Além disso, na lista de gastos da empresa estavam todos os gastos pessoais de quem? Do Dan. A pessoa ótima, que ele pegou e colocou ali todos os gastos pessoais dele dentro da empresa. Como, por exemplo, o aluguel de um iate no nome dele por 800 mil dólares, que aparentemente era uma festa pra promover a marca dele. Bom, por aí você vê, né? Mas é que também, pô, o cara é acionista na empresa. Ele não vai olhar os gastos. Deveria, né? O povo deveria se meter mais nas coisas. Coisa errada aí também por trás. É. E assim, gente, se vocês pararem aí pra abrir o Instagram do Dan e olharem realmente a vida dele, é uma vida de tentação, de luxo, mas a gente sabe que é uma vida muito superficial em relação a gente. Aqui, só nesse vídeo aqui a gente já viu muita coisa que tá por trás dessa vida de ostentação. Então quando eu falo pra vocês questionarem influenciadores e muita gente fica postando coisas de luxo, ostentação o tempo todo, é uma coisa que a gente tem que começar a pesar, sabe? Que eu acho que assim, a gente cria falsas ilusões na nossa cabeça de que, ai, olha, é tão fácil, sabe? Ser trilhardário e fazer 1 milhão de plásticas e, sabe, ficar no iate. E, tipo, gente, não é simples, sabe? Não é uma coisa simples. E ainda mais se você faz parecer simples, isso mostra que você, na verdade, está enganando aí um monte de gente, que é o que a gente vê em vários casos de quê? De coach. Que são pessoas que ficam ensinando as pessoas a ganhar dinheiro com coisas que elas criaram agora, que elas também não sabem o que elas estão fazendo, e elas fazem você pagar o negócio, sabe? É um ciclo sem fim. É, e assim, e a pessoa conta uma história de, eu consegui fazer tudo com esse método, sendo que o método tem 1 ano. Tipo assim... Não tem como, sabe? A gente não tá falando de um curso onde a pessoa aprende alguma coisa, onde é passada alguma informação. Não, são coisas que a galera inventa, de loucona, pra poder pegar o seu dinheiro, entendeu? E o que eu fico mais com raiva é que junto dessa coisa de coach tem um negócio de, se você não conseguiu é porque você não se esforçou o suficiente. Isso é meritocracia. E a pessoa ainda se sente culpada. Então ela não tem coragem nem de reclamar, nem de fazer nada, porque a culpa vai ser dela, sabe? Então eu acho que é uma lavagem mental tão pesada de gente que precisa, que me dá raiva. Dá, gente, é bem irritante. Eu também acredito, assim, tentando não julgar 100%, que muita coisa vem de berço, né? Ele, querendo ou não, quando era mais novo, viu o pai sendo preso. Ele estava inserido em um mundo onde era comum o pai dele fazer essas coisas também, meio que essas falcatruas, né? Então ele aprendeu meio que com o mestre, né? Porque o pai dele também teve um histórico aí bem complicado, não querendo passar pano pra ele, porque uma coisa não justifica. Você pode aprender com os erros das pessoas próximas e não fazer e não cometer as mesmas coisas, mas com certeza esse não foi o caso dele. E eu acho que toda vez que a gente vê uma pessoa ostentando
comentando tanto, tentando, sabe, falar o quanto ela é incrível, o quanto ela é especial, até esses caras de coach aí que eu falo pra vocês, é porque eu acho que é uma necessidade de aprovação muito grande, é uma necessidade de fazer as pessoas aplaudirem ela. Eu acho que é até um vazio que a pessoa sente, é uma coisa que ela realmente precisa da aprovação das pessoas, das palminhas dos outros. Ou ela só tá querendo se aproveitar pra ganhar dinheiro também, né? Isso Igual o menino lá dos dentes que a gente tá vendo no vídeo do Thiago. Ah, é verdade, isso é um fato. E eu acho que o que mais deixa a gente com raiva vendo essa história toda é ver a quantidade de gente podre de rica que faz um monte de bosta por aí e sai completamente impune. Sai livre de todas as coisas que faz e realmente não são paradas, mesmo cometendo crimes, fazendo um monte de coisa bizarra. E isso deixa a gente, né, olhando o mundo e falando: caraca, esse mundo é injusto, né, gente? Às vezes é difícil. Mas eu quero saber o que vocês acharam dessa história toda. Comenta aqui embaixo. Comenta também se vocês já conheciam a história do Dan Bilzerian. E comenta aqui embaixo que outros machos lixo da internet essa história te lembrou. Lembrando que não sou eu que tô falando, são vocês que estão falando aqui nos comentários. Bota aqui pra gente poder rir, eu catar o nome das pessoas que vocês falarem também, que eu quero ver quem que vocês acham lixo na internet. Se aparecer meu nome aqui, eu vou ficar traumatizado pro resto da minha vida. Mas vamos botar aqui nos comentários coisas de pessoas que vocês acham lixo na internet. Pessoas, esses machos, no caso, né? Esses machos que fica vendendo coisa na internet aí, falando como se a vida fosse incrível. A gente pode depois pegar os comentários e fazer um react só desses machos escrotos. Nossa, gente, dá pra fazer. Mas enfim, comenta aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo pra vocês. Espero vocês no próximo vídeo. E tchau.